A paz do Senhor, meus irmãos. Quem vos fala neste momento é o presbítero Florival e nós estamos aqui pela graça de Deus, mais uma vez, para estudarmos a escola dominical, ou seja, a palavra de Deus. E nessa oportunidade que nós vamos estar estudando é a lição de número 8 da nossa revista de escola dominical Adultos, Ministério Madureira. O tema da nossa lição é a relevância e a importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. Você que é professor, você que é aluno, você que gosta também de estudar a palavra de Deus, seja bem-vindo ao canal Professor de Escola Dominical. Nós estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Aqui no primeiro tópico nós temos o Pentecoste Bíblico. Cada tópico é dividido em 3 pontos. E o primeiro ponto é o Espírito Santo prometido, o Espírito Santo derramado. No terceiro ponto aqui, o resultado do derramamento do Espírito Santo. Já no segundo tópico, nós temos a identidade pentecostal da igreja. Primeiro, o batismo do Espírito Santo. Segundo, os dons ministeriais. Dons espirituais. Terceiro, a atualidade dos dons espirituais. Aqui, chegando no final do terceiro tópico, nós temos mantendo a chama pentecostal. Aqui no primeiro ponto nós temos um viver em santidade. No segundo ponto, viver no Espírito. E finalizando aqui o nosso comentário, nós temos aqui no terceiro ponto, no terceiro tópico, viver em ação. Aqui nós vamos fazer um resumo aqui desses tópicos, que são 3 tópicos. Cada tópico de estudo com 3 pontos básicos da nossa lição. E aqui nós vamos fazer um resumo, aqui para o vídeo não ficar muito longo. Lembrando que aonde eu congrego, nas aulas de escola dominical, é mais ou menos 1h30 para a gente estudar e comentar, a respeito dessas lições de revista de escola dominical. Aqui nós precisamos fazer o resumo para o vídeo não ficar muito longo. Mas antes aqui de começarmos aqui a estudar a palavra de Deus, eu quero também agradecer você que é inscrito no canal. Quero agradecer você. E quero pedir para você que não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Nosso canal é novo, começou agora, tem 6 meses. E eu peço para você a sua contribuição. Se inscrever no nosso canal. É importante porque quando você se inscreve, todos os vídeos que nós publicamos no YouTube semanalmente, o YouTube vai avisar você, ou seja, vai notificar com relação aos vídeos que nós publicamos. Nós publicamos 2 vídeos da escola dominical por semana, a lição de escola dominical para adulto e a lição de escola dominical para jovens, o Conectar Mais Jovens, Assembleia de Deus Madureira. Dito isso, então vamos lá aprender um pouco da palavra de Deus. Aqui no primeiro tópico nós temos o Pentecostes Bíblico. O primeiro ponto é o Espírito Prometido. Vamos lá, vamos estar lendo aqui o comentário e depois nós vamos estudar e fazer um comentário. Vamos aqui fazer um comentário dentro deste comentário que nós estaremos lendo aqui para os irmãos. A Bíblia registra várias promessas do próprio Deus quanto ao envio do Espírito Santo. Deus é aquele que fala e cumpre. O derramamento do Espírito Santo descrito em Atos 2 não significa que ele somente passou a agir a partir daquele dia. É nítido no Antigo Testamento não somente a promessa do derramamento do Espírito Santo, mas também a sua presença e ação desde a criação ao longo dos acontecimentos antes da chegada do Messias. Aqui nós vamos ver que quando Jesus ele escolheu os discípulos, os apóstolos,
ele ficava com os apóstolos, né? Jesus era um tipo de consolador. Jesus defendia os apóstolos, Jesus ensinava os apóstolos, Jesus ele estava sempre presente com os apóstolos, consolando, ensinando, né, a palavra de Deus. E em algumas ocasiões Jesus se revelando a eles como o Messias prometido. Nós vamos ver que esses acontecimentos, esses fatos, nós vamos ver que isso se desenvolve no final do ministério de Jesus, quando Jesus viu que estava chegando o seu tempo dele, né, deste mundo que ele veio, em carne, né, e nós vamos ver que ele passando deste mundo para com o Pai, ou seja, chegando o momento exato da sua crucificação, de ser glorificado juntamente com o Pai, e cumprir, né, o plano da salvação, o projeto de Deus que Deus tinha planejado antes da fundação do mundo. Nós vamos ver que no capítulo 14, a partir do capítulo 14, Jesus ele começou a falar a respeito do Espírito Santo. Né? No capítulo 16, no capítulo 17, e Jesus falou que ele tinha que ir ao Pai. E chegando ao Pai, ele ia rogar ao Pai que Deus enviasse outro Consolador para estar com os discípulos, ou seja, a igreja do primeiro século, né, que começou com os discípulos, também chamado de apóstolos. E nós vamos ver que Jesus falou a respeito disso, ele falou, eu vou para o Pai, convém que eu vá para o Pai, porque se eu não for para o Pai, o Consolador não virá. E estando com o Pai, eu rogarei a Ele que mande outro Consolador para que fique convosco. Eu não vos deixarei órfãos, enviarei a vós outro Consolador. E nós vamos ver que Jesus, ele quando ressuscitou, os discípulos estando lá em uma casa muito grande, assustados, né? Ou até temerosos, com o que tinha acontecido com Jesus. A princípio eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, eles tinham esquecido totalmente a promessa de Jesus que Jesus fez aos discípulos, que o terceiro dia ia ressuscitar. Jesus apareceu aos discípulos e ele soprou nos discípulos o Espírito Santo. Ele falou, recebei o Espírito Santo. Ali nós vamos ver que eles foram transformados pelo Espírito Santo. Então, eu defendo aquela linha de pensamento com base nesse texto, no capítulo 21 do Evangelho segundo João, que Jesus ele soprou nos discípulos o Espírito Santo. Ali nós vamos ver que eles receberam a salvação, passaram a ser o templo do Espírito Santo naquele momento. Eles receberam o Espírito Santo. Então, eu sou aquele obreiro que biblicamente eu ensino que no dia de Pentecostes, lá em Atos no capítulo 2, os discípulos eles não receberam o Espírito Santo, porque eles já tinham o Espírito Santo. Observe que Jesus falou assim, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então nós vamos ver que, a partir desse princípio bíblico, nesse texto que eu citei, no capítulo 21, que Jesus sopra o Espírito Santo neles, ali nós vamos ver que teve a regeneração, a transformação e a salvação, porque é impossível o homem ter a salvação sem a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da condenação. O Espírito Santo ele glorifica a Cristo, porque o Espírito Santo ele vem, né? Ele vem à igreja através da oração que Jesus fez ao Pai, ao pedido que Jesus fez a Deus, para que o Espírito Santo viesse sobre a igreja do primeiro século, ou seja, os apóstolos. Então nós vamos ver em Atos, no capítulo 2, que os discípulos, os apóstolos, já tinham o Espírito Santo. O que aconteceu ali é que eles receberam o batismo com o Espírito Santo, que é uma experiência distinta, ou seja, uma experiência separada. Nós vamos ver que na nossa própria experiência de vida cristã,
Quando o homem aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo. E depois de 1 mês ou 2 meses, às vezes pode demorar até anos, para a pessoa receber o batismo com o Espírito Santo. Então a salvação é uma coisa, e o batismo com o Espírito Santo é outra coisa, né? É outro evento do Espírito Santo, é outra obra do Espírito Santo. Então nós vamos ver que neste comentário o Espírito Santo, né, ele foi prometido, né, a promessa do Espírito Santo, né, tá lá no Antigo Testamento, é lá em Zacarias no capítulo 2, versículo 10, está em Joel capítulo 2, versículo 28 e 32. Então nós vamos ver que o cumprimento dessa profecia, o cumprimento desse acontecimento histórico na igreja, nós vamos ver que já tinha as promessas de Deus lá no Antigo Testamento com relação, né, ao poder de Deus através do Espírito Santo. E uma coisa que é importante que nós não podemos esquecer é que o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo não é simplesmente o poder de Deus, né? Ou um agente lá que Jesus, um agente da salvação que foi enviado por Jesus, não. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade e ele é Deus infinito, biblicamente falando. Então nós vamos ver que dentro desse aspecto, né, dentro dessa verdade bíblica, dessa doutrina bíblica, o Espírito Santo sendo Deus, ele atuou lá no Antigo Testamento. Tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo, né, eles atuaram lá no Antigo Testamento. Não podemos dizer que Deus atuou no Antigo Testamento e Jesus atuou e o Espírito Santo atuou. Não, o Espírito Santo é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles atuaram lá no Antigo Testamento, em toda a Bíblia. Isso também não é diferente com relação ao Espírito Santo. Então eu queria enfatizar esse ponto, que os discípulos receberam o Espírito Santo, mas no dia de Pentecostes eles receberam o revestimento de poder, ou seja, o batismo com o Espírito Santo, que é evidenciado, que é confirmado através das línguas estranhas. Nós vamos falar um pouquinho a respeito das línguas estranhas aqui um pouco mais para frente, né? Porque tem línguas estranhas. A pessoa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, a evidência desse batismo é o falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concede. E a Bíblia também fala que tem dons de interpretação de línguas e tem dons também de variedade de línguas. Então nós precisamos entender claramente, né, a doutrina bíblica das línguas estranhas. Aqui no segundo ponto, o Espírito derramado. O dia histórico de Pentecostes foi o primeiro evento do derramamento do Espírito, também conhecido como a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo, e o cumprimento da promessa de Jesus recebida do Pai. O Senhor Jesus, antes da ascensão, ordenou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos do poder para pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Nós vamos ver aqui que foi muito importante, e é muito importante, o batismo com o Espírito Santo, porque através do batismo com o Espírito Santo, o crente recebe o revestimento de poder. Ele recebe autoridade, recebe a ousadia de Deus, para que ele possa transmitir a palavra de Deus com ousadia e com sabedoria na direção do Espírito Santo. Então nós vamos ver que o Espírito Santo aqui ele é derramado como água, né? Quando se fala do Espírito Santo sendo derramado, a Bíblia, estudando sobre os símbolos do Espírito Santo, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo ele tem vários símbolos. Por exemplo, fogo, água, pomba, vento, né? Então o Espírito Santo ele tem vários símbolos. E um dos símbolos do Espírito Santo é a água, porque a água é vida, a vida, né? O ser humano ele não tem vida sem a água. A água ela produz vida na vida do ser humano. É por isso que as doutrinas, né, os estudos dos símbolos do Espírito Santo, nós vamos aprender também que a água ele simboliza o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando vem, ele produz vida espiritual no nosso coração e no nosso interior. Aqui no terceiro ponto, o resultado do derramamento do Espírito.
Quando lemos sobre o resultado, precisamos estar atentos para não nos determos apenas em falar em outras línguas, pois, biblicamente, o derramamento do Espírito não resulta somente ao que acontece em um determinado momento, mas, como lemos nos registros de Lucas e nas epístolas, acarreta outras consequências além do falar em outras línguas. Aqui nós vamos ver que sobre várias operações do Espírito Santo na igreja, não se limita só no batismo com o Espírito Santo, só nisso. Mas o Espírito Santo, é o que eu falei no começo, o Espírito Santo ele convence o pecador do seu pecado, da justiça, né? Da justiça. Quando se fala da justiça, aponta para Cristo, porque Cristo ele morreu sendo justo, e do julgamento da condenação. A palavra de Deus fala assim que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Então nós vamos ver que há várias operações do Espírito Santo, que a operação do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, não é limitada simplesmente no batismo com o Espírito Santo em línguas estranhas. Vai muito além disso, vai muito além disso aí, tá bom? Então é importante a gente aprender que o Espírito Santo ele trabalha de várias maneiras na igreja. E uma das maneiras que ele trabalha também é desenvolvendo o caráter cristão, que fala sobre o fruto do Espírito, concedendo também dons espirituais, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, concedendo também dons ministeriais, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Então nós vamos ver que diante disso, o Espírito Santo ele atua na igreja de várias maneiras, né? Para aquilo que é proveitoso para o crescimento da igreja, né? E o nome de Jesus ser glorificado. Já vimos no tópico anterior que as Escrituras revelam e registram a diversidade de ações do Espírito Santo em diversos momentos ao longo do tempo. Este subtópico está enfatizando mais uma ação do Espírito Santo, o revestimento de poder visando a capacitação dos discípulos de Cristo para o serviço e testemunho. Assim, é uma ação do Espírito distinta de outras operadas pelo mesmo Espírito. Regeneração, santificação, batismo no corpo de Cristo. Então nós vamos ver, como eu falei quase agora, o Espírito Santo trabalha de muitas maneiras. Então nós vamos ver que, além do batismo com o Espírito Santo, ele trabalha na regeneração, na santificação e no batismo do corpo de Cristo. O batismo do corpo de Cristo está lá no capítulo 12, versículo 12 e 13. O que significa o batismo no corpo de Cristo? Eu não sei se você já estudou sobre isso, ou algum professor de escola dominical explicou para você, mas quem sabe você não sabe, né? Quem sabe você não aprendeu ainda o que significa batismo no corpo de Cristo. Vou explicar para você agora o que significa isso. Por exemplo, a pessoa está no mundo, no pecado, ela recebe a palavra do Evangelho, da salvação, e no momento que ela acredita que Jesus é o único e suficiente Salvador, que ele morreu na cruz do Calvário para nos libertar do pecado e nos dar a vida eterna, no momento que ele acredita nisso, o Espírito Santo vem sobre a vida dele. E no momento em que o Espírito Santo vem sobre a vida dessa pessoa, o Espírito Santo, ele mergulha essa pessoa no corpo de Cristo. Porque é o batismo no corpo de Cristo. Ele mergulha essa pessoa, ou seja, ele coloca essa pessoa no corpo de Cristo. Então a Bíblia chama isso aí de batismo no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. Ou seja, essa pessoa passa a ser membro do corpo de Cristo. Então a Bíblia, ela denomina isso, ela se expressa dessa maneira, falando que é o batismo no corpo de Cristo, quando Deus, ele pega, o Espírito Santo pega o pecador, e esse pecador passa a ser membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós vamos ver que Jesus, ele submerge este pecador, espiritualmente falando, no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é místico. O corpo de Cristo não é um corpo material, mas é um corpo místico, é um corpo espiritual.
nesse sentido. Amém? Então é isso, né? O Espírito Santo pega aquele pecador e ele coloca no corpo de Cristo, e esse pecador passa a ser membro, né? Passa a ser um salvo, membro do corpo de Cristo. Então o batismo do corpo de Cristo é isso. É o Espírito Santo integrando aquele pecador, né? No corpo de Cristo, aí ele tem uma função, né? Ele, como membro do corpo de Cristo, ele passa a ter uma função no corpo para o desenvolvimento do corpo, que é a igreja, e a palavra de Deus diz assim que Cristo é a cabeça desse corpo. Vamos aqui então para o segundo ponto, aqui do segundo tópico, os dons espirituais. Os dons espirituais são dotações e capacitações sobrenaturais que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, outorga à sua igreja, visando a expansão universal da sua obra e edificação dos santos. Então nós vamos ver que a finalidade dos dons na igreja é para o crescimento da igreja, os dons espirituais. Não só o crescimento, mas também a glorificação de Cristo. Os dons têm 3 propósitos, dons. Primeiro, através dos dons as almas são salvas. Segundo, através dos dons a igreja é edificada. Terceiro, através dos dons espirituais, Jesus, ele é manifestado na igreja e ele também é glorificado na igreja através dos dons espirituais. Então, nós vamos ver que os dons é muito importante para o crescimento da igreja, a edificação, a salvação das almas e a glorificação de Jesus Cristo como dono da igreja, porque é Jesus que opera em nosso meio através do Espírito Santo na vida da igreja. Vamos ler aqui que o escritor, ele divide os dons de 3 maneiras. Dons de expressão verbal. É possível dividi-los em 3 grupos. Aqui ele divide os dons espirituais, que são 9 dons, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele divide esses 9 dons em 3 grupos. Primeiro, os dons de expressão verbal. O dom de variedade de línguas, está lá em 1 Coríntios 10, 12. O dom de interpretação de línguas. Né? Terceiro, o dom de profecia. Então nós vamos ver que essa divisão dos dons aqui são divididos em três grupos, e essa primeira divisão se expressa através dos dons de expressão verbal, ou seja, através da palavra, né? Através das palavras, através de expressão verbal. Esses dons eles são distribuídos através do Espírito Santo para que a igreja possa crescer, né, através desses dons. Então nós vamos ver aqui, segundo, os dons do saber, ou seja, são dons que o Espírito Santo dá capacitação para aquele crente conseguir pregar, conseguir ensinar, né, e ter o conhecimento profundo da palavra de Deus, né, a manifestação, a revelação, a iluminação do Espírito Santo, para que aquela pessoa possa entender profundamente a palavra de Deus e expor à igreja, né? Pregar na igreja, ensinar na igreja, explicar aquele texto para a igreja. Então nós vamos ver que esse conhecimento profundo que o Espírito Santo ele dá, são dons de saber. O dom da palavra, da sabedoria, o dom da palavra da ciência e o dom de discernir os espíritos. Então nós vamos ver que nesse segundo grupo de dons, nós vamos ver que são os dons de saber, né? Ou seja, é sabedoria que Deus ele concede, né, para aquele grupo de pessoas que está na igreja, ou seja, pessoas que pregam, pode ser o evangelista, o pastor, o presbítero, né? São pessoas que são capacitadas para pregar, ensinar e ter discernimento da palavra de Deus para o crescimento espiritual da igreja. Terceiro, os dons de poder. Aqui primeiro fala da fé como um dom, os dons de curar.
o dom de operação de maravilhas. Aqui nós vamos ver nesse terceiro grupo de dons, que são os dons de poder, que fala a respeito da fé como dom, os dons de curar e os dons de operação de maravilhas. O que significa operação de maravilhas? Por exemplo, uma pessoa com AIDS, uma pessoa com câncer, até mesmo uma pessoa que já morreu, que está dentro de um caixão. Nós vamos ver que esses dons, o Espírito Santo usou os apóstolos nesses dons de maravilhas, né? Os apóstolos foram usados, principalmente o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Eles foram grandemente usados nesses dons de maravilha, né? Nós vamos ver que Paulo, ele orava e teve uma pessoa que faleceu, né? Teve uma pessoa que faleceu lá no livro de Atos, caiu lá do terceiro andar, morreu, e Paulo colocou as mãos, fez uma oração para ele, e Jesus ressuscitou através do Espírito Santo. Então, os dons de maravilha, de operação de maravilha, os dons de cura, foram largamente usados pelos apóstolos através do Espírito Santo. Aqui, para a gente terminar aqui, o segundo tópico, nós vamos ler aqui o terceiro ponto. A atualidade dos dons espirituais. Ainda aos que acreditam que as manifestações dos dons espirituais, principalmente relacionados em 1 Coríntios 12, cessaram após a conclusão do cânon do Novo Testamento e do fim da era apostólica. Contudo, não há base bíblica para a defesa dessa linha de pensamento. Afinal, a igreja, enquanto estiver nessa terra, continua precisando de edificação, exortação e consolação, curas e revestimentos de poder para pregar o evangelho. Nós vamos ver que, biblicamente falando, os dons continuam, porque não foi só no dia de Pentecostes que aconteceu isso. Nós vamos ver que, principalmente se falando sobre a relevância, a importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva, quando nós falamos que nós somos crentes pentecostais, nós estamos falando que nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo, nós acreditamos na atuação dos dons espirituais, nós acreditamos na continuidade dos dons, quando nós falamos que nós somos crentes pentecostais. Mas nós vamos ver que tem algumas igrejas, algumas denominações, que não acreditam mais na atuação dos dons. Eu posso citar aqui a Batista Tradicional. A Batista Tradicional, eles não acreditam na continuidade do batismo com o Espírito Santo, né, e o dom de línguas estranhas, que é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então nós vamos ver que, principalmente o batismo com o Espírito Santo, nós vamos ver que continua. Há relatos na Bíblia, há textos na Bíblia, no livro de Atos, que fala sobre a história da igreja, que quando Paulo chegou em determinado lugar, na igreja de Éfeso, e ele perguntou para aqueles irmãos que estavam lá, olha, vocês sabem o que é batismo com o Espírito Santo? Eles falaram, nunca ouvimos a respeito disso. Eles falaram assim, nós somos batizados com o batismo de João para arrependimento do pecado. E naquele momento Paulo, ele estendeu as mãos sobre aqueles irmãos, e na hora eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Tem outro texto também na casa de Cornélio, centurião, gentil, juntamente com a sua família, quando Pedro ele foi chamado, e quando Pedro estava pregando a palavra de Deus, falando de Jesus, da morte de Jesus na cruz do Calvário com relação à salvação, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo foi derramado e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, nós podemos acreditar que a continuidade do batismo com o Espírito Santo não se limita só em Atos no capítulo 2, mas nesses dois exemplos bíblicos aqui que mostrei, que eu estou citando para vocês, que está em Atos, nós podemos confirmar que a Bíblia ela relata com muita clarividência, é muito nítido, né? É muito claro, é muito evidente essa doutrina pentecostal do batismo com o Espírito Santo, que também tem, né? Nós também podemos encontrar no livro de Atos. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que aconteceu isso. E nós podemos concluir que na doutrina pentecostal, com relação ao batismo com o Espírito Santo,
a igreja continua recebendo essas bênçãos de Deus. E nós também podemos atestar, né, que diante da história da igreja, nesses 2000 anos que a igreja vem caminhando a partir do primeiro século, nós podemos confirmar, nós podemos constatar, né, que os pais da igreja, até os pastores antigos, eles relatam que Deus continua batizando com o Espírito Santo, que Deus continua curando, que Deus continua concedendo os dons espirituais para a sua igreja, né, para o crescimento, para a salvação das almas e para o nome de Jesus ser glorificado. Vamos chegar aqui no finalzinho, mantendo a chama pentecostal. Perdão. Mantendo a chama pentecostal. Aqui nós vamos ver no primeiro ponto, viver em santidade. A razão para o crescimento da igreja neste século, então do século XX, está na ação do Espírito Santo e na vida de santidade. Não podemos haver uma coisa sem outra. A santificação é uma das doutrinas que compõe o fundamento teológico das Assembleias de Deus no seu nascedouro. Portanto, não apenas o investimento de poder, mas também a santificação para um viver ético que resulta em ser a luz e o sal em um mundo corrompido e perverso. Então nós vamos ver que o Espírito Santo, ele atua de um lado através dos dons, de um lado, concedendo dons para a igreja, concedendo revestimento de poder, variedade de línguas. Aqui nós lemos aqui nos grupos dos dons, né? Os dons de poder, os dons de sabedoria, né? E os dons também da expressão verbal. Nós dividimos aqui os 9 dons em 3 grupos, né? Conforme aqui o relato aqui do nosso pastor José Rodrigues de Gouveia, que é o nosso comentarista da Escola Dominical. Então nós vamos ver que o Espírito Santo ele trabalha dessa maneira, mas nós podemos entender também que o Espírito Santo ele não quer somente desenvolver na nossa vida os dons espirituais, mas ele quer desenvolver o fruto do Espírito. E quando nós falamos sobre santidade, né? Sobre santidade, sobre amor, sobre ética, sobre o temperamento do cristão, nós podemos entender que isso aí é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas no capítulo 6. No capítulo 6 de Gálatas, Paulo só fala sobre o fruto do Espírito, né? Que fala sobre o caráter do crente. Ou seja, o Espírito Santo, que habitava em Jesus, agora habita na igreja, ele produz em nosso interior, no momento que nós abrimos o coração, no momento que nós se esforçamos, através da oração, através da renúncia, através da palavra, através do estudo, né, através da renúncia do pecado. O Espírito Santo ele produz em nossa vida o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O caráter de Cristo é desenvolvido no nosso interior, na nossa vida, através, né, do crente viver na presença de Deus, Então nós vamos ver que o Espírito Santo ele tem essa capacidade, de santificar a nossa vida. E nós vamos ver que na Bíblia tem 3 elementos que podem nos santificar. Então nós vamos ver que a palavra também santifica, não é somente o Espírito Santo que habita em nós, mas é através da palavra de Deus. Jesus, no capítulo 17 do Evangelho segundo João, ele falou assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então o crente é santificado na verdade. O crente é santificado na palavra, através da obediência à palavra de Deus. O Espírito Santo nos santifica, nos separa, nos liberta, nos santifica, para que nós possamos agradar a Deus e esperar Jesus voltar em santidade. Então nós vamos ver que não é somente a palavra, mas também o Espírito Santo santifica, e tem outro elemento também que santifica, que é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus também nos santifica, porque o sangue de Jesus ele nos purifica de todo pecado. Ele nos purifica, ele nos santifica também. Então nós vamos ver que temos a palavra que santifica, nós temos o Espírito que santifica, e nós temos o sangue de Jesus que também nos santifica.
Aqui no segundo ponto, né, o viver no Espírito. Viver no Espírito é o maior desafio para o crente. A natureza carnal herdada de nossos primeiros pais faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico da redenção. Entretanto, elas precisam viver no Espírito para ter um relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Então nós vamos ver que nós nunca vamos chegar à plenitude da perfeição, ou seja, o estado da perfeição, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós temos uma natureza pecaminosa e o nosso desejo é para o mal. O nosso desejo é para o mal. Há um conflito interno. Há uma batalha espiritual interna entre o bem e o mal, entre a vontade de Deus e a nossa vontade. A natureza pecaminosa é a tendência que nós temos de desagradar a Deus. A natureza pecaminosa é a vontade que o ser humano, mesmo tendo o Espírito Santo, ele tem a vontade de desobedecer a palavra de Deus. Então, é um conflito interno muito grande para que nós possamos vencer os desejos carnais, os desejos pecaminosos da nossa natureza caída. Nós precisamos ter o Espírito Santo. Há três coisas aqui que nós precisamos para vencer essa batalha espiritual, né? De falar sim para Jesus e não para o pecado, de alimentar a palavra de Deus para que nós possamos ter uma vida santa. Então, há 3 passos aqui. O primeiro passo é preciso ter o Espírito Santo, porque tem pessoas que não têm o Espírito Santo. Tem pessoas que pensam que tem o Espírito Santo, mas não tem. Nós podemos citar aqui um texto que Sansão, quando ele começou a mentir, Sansão ele tinha o Espírito Santo e ele era invencível, porque ele estava fazendo a vontade de Deus, mas no momento que ele se envolveu com o pecado, no momento que ele revelou o segredo que ele tinha com Deus, que eram os cabelos dele, ali que crescia, e Dalila, ele fica apaixonado por essa mulher, né? Ele deu ali a vontade ali, né? Andou segundo a sua vontade, ficou apaixonado por aquela mulher, e ele começou a mentir, ele começou a desobedecer a Deus, e a palavra de Deus fala que quando ele falou o segredo dele, ele perdeu toda a força, e o Espírito Santo saiu dele, só que ele não percebeu, por causa da desobediência do pecado, que o Espírito Santo tinha saído dele, ele não percebeu. Então o que acontece hoje em dia, que tem pessoas que pensam que estão com o Espírito Santo, mas não estão, porque a pessoa vive no pecado, a pessoa vive na fornicação, vive no pecado, na mentira, vive no roubo, e são pessoas que são crentes, pessoas que vão para a igreja, pessoas que adoram a Deus, mas pessoas que já perderam o Espírito Santo, porque elas se envolveram com o pecado e elas acham que tem o Espírito Santo. É por isso que o comentarista, o pastor Josué Rodrigues, ele fala, olha, a primeira coisa para que nós possamos manter a chama pentecostal em nossa vida, a primeira coisa é viver em santidade. A segunda coisa é viver no Espírito. Ou seja, para ter santidade é preciso viver no Espírito. Porque se a pessoa não viver no Espírito, não tem como ela viver em santidade. Então nós vamos ver que ele coloca aqui, preciso ter o Espírito. Segundo, ser guiado pelo Espírito Santo. Então nós vamos ver que se o crente, se ele tem um Espírito Santo, né? Se ele tem um Espírito Santo, ele vive de acordo com o Espírito Santo, ele vai ser guiado pelo Espírito Santo para pregar, para fazer a obra de Deus, para fazer o querer de Deus, né? E ele precisa também ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, primeiro, ter o Espírito Santo, é preciso andar no Espírito,
E através de andar no Espírito, a pessoa vai ser guiada pelo Espírito. Então nós vamos ver que para manter a chama pentecostal precisamos viver em santidade, viver no Espírito, ter o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Então através disso nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Aqui no terceiro ponto no final, né, viver em ação. São inúmeros os textos bíblicos que apontam para uma vida de serviço para o povo de Deus, como resultado da ação transformadora do Senhor na vida da pessoa. Fomos libertos pelo Senhor para sermos dele e o servimos. Mulheres que foram curadas e libertadas seguiam a Cristo e o serviam. Paulo diz que os membros da igreja em Tesalônica se converteram ao Deus vivo para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então aqui nós vamos ver que nós estamos aqui na terra ainda para servir a Deus, para fazer a obra de Deus, para pregar a palavra de Deus. E sobretudo, acima de tudo isso, é preciso que nós sejamos a luz do mundo e o sal da terra. Se nós não dermos testemunho daquilo que Jesus fez em nossa vida, através das nossas obras, ou seja, se as pessoas do mundo não verem, né, que nós fomos libertos, que Jesus nos salvou, nos libertou, que nós somos convertidos, dificilmente eles vão ser libertos, porque primeiro ele vai ver o nosso comportamento, o nosso modo de vida, a nossa vida cristã. Então eles vão observar a nossa conduta, o nosso caráter. E se ele vê o crente pregando, mas o crente não dá testemunho, o crente não mostra que ele foi transformado, liberto do pecado, dificilmente ele vai querer ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos ser a luz do mundo e o sol da terra e dar testemunho daquilo que Deus fez em nossa vida. Graças a Deus chegamos aqui com 42 minutos de comentário, fazendo o resumo. Você que chegou até o final aqui da lição, que Deus abençoe a sua vida. Você que é aluno, você que é professor. E mais uma vez eu quero pedir para você, aqui no final, para você se inscrever no nosso canal. Você que chegou até o final aqui da lição, que nós aprendemos a palavra de Deus. E você que não é inscrito ainda, que chegou até o final, que nós estamos aprendendo, eu peço para você se inscrever no nosso canal. Amém? E que Deus possa abençoar a sua vida. Dê um joinha aí para nós. Pode fazer o comentário aí, faça o comentário, nós vamos ler o seu comentário e nós vamos dar um joinha para você, amém? Nós vamos ler o seu comentário, vamos ler todos os comentários e que você possa inscrever no nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe o pastor da sua igreja. Espero você na outra lição, na próxima lição, e a lição de número 9, a importância e a relevância da contribuição para a pregação e crescimento e desenvolvimento da igreja. Então a lição 9, daqui mais ou menos uns 4 ou 5 dias, nós já estaremos aqui ministrando aqui essa lição 9, né, para os professores e alunos de escola dominical. Que Deus abençoe a sua vida, espero você no próximo vídeo. Fique com Deus e um abraço do seu irmão presbítero Florival. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.